Salmos 133. Nós vamos ler os 3 versículos, amém? Vamos ler todos juntos? Pode ser assim? Vamos lá. 1, 2, 3. Glória a Deus. Curva sua cabeça. Pai, nós bendizemos o seu nome, porque o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso. Eu lhe peço, ó Pai, que o teu Espírito governe sobre esse lugar e faça a sua vontade e faça o seu querer no nosso meio. Pai, no nome de Jesus, que nós venhamos ser abraçados pela realidade desta palavra. Que cada família que está aqui, que cada filho, que cada filha, venha verdadeiramente, ó Pai, receber de uma porção dos céus. No nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar. Deus é fiel. Hoje nós iremos ministrar uma palavra que se chama o poder da unidade. Diga para a pessoa do seu lado assim: existe poder na unidade. Glória a Deus. Na última semana agora nós estávamos em um acampamento de pastores. Não sei se vocês conseguiram ver, quem acompanhou nas redes sociais, mas tinham cerca de 144 pastores, não era isso? Não era esse número? 144 pastores. Nós estávamos lá no Vale das Águas e foi a primeira vez em que nossa igreja reuniu todos os campos para um tempo de alinhamento, um tempo de cura, um tempo de restauração, um tempo onde o Senhor falou muito ao nosso coração. E este tempo daqui para frente vai ser um tempo onde nós seremos marcados no nosso espírito. Todas as vezes em que o Senhor reúne a igreja, né? E se nós olharmos as cartas dos Apocalipse, o Senhor chamava o anjo da igreja, aquela expressão anjo da igreja é o mesmo que pastor da igreja. E falava diretamente ao pastor da igreja, que é aquele que comunica ao corpo, comunica ao povo aquilo que o Senhor ministra e fala. E existe, irmãos, uma necessidade e uma urgência para nós hoje vivermos a unidade. Vivemos a unidade bíblica, vivemos aquilo que a palavra do Senhor diz a respeito de sermos um. Nós cantamos canções, nós cantamos louvores, nós cantamos tantas coisas, nós sabemos da importância do assunto, porém nós precisamos sair dessa esfera de ideias, essa esfera onde a gente sabe, para uma realidade de prática. Porque todas as vezes aonde nós iremos praticar a palavra, nós vamos precisar romper algumas estruturas que já estão estabelecidas dentro da gente. Como, por exemplo, para viver a unidade, você vai precisar quebrar o orgulho da sua vida. Escutei um amém bem longe aqui assim. Glória a Deus. Então vamos ficar por aqui, né? Aqui. A unção está vindo daqui, aleluia. E é o povo lá da intercessão. As irmãs estavam orando a respeito disso? Amém. Viu que a igreja primeiro comunica aos intercessores, os profetas, aleluia. Elas estão ali só dizendo amém, tudo com um sorriso no rosto. Deus confirmou nossa oração. Então, nós precisamos sair desse lugar. Como que nós iremos sair desse lugar? Primeira coisa, irmãos, gerando dentro do nosso coração arrependimento.
Porque não tem como a gente entrar numa nova estação, numa nova esfera espiritual, sem nos arrepender das práticas antigas. E por mais que você fale, mas pastor, eu gosto de todo mundo, aleluia, me dou bem com todo mundo. Irmão, você sabe que isso não é verdade. Primeiro lugar, que a gente tem mania de só se dar bem com o que a gente gosta. Eu quero saber se com as pessoas diferentes você também está se dando bem. Pô, gente, me ajuda aí, dá um amenzinho, né? Um glória a Deus. Me ajuda. Me ajuda aí. Ajuda o pastor aqui, em nome de Jesus. Já estamos falando de um tema difícil. A gente finge naturalidade, finge que não é com a gente. Finge que é outras pessoas que estão precisando receber essa mensagem, não é, gente? A gente vai precisar quebrar essas estruturas. Porque a gente tem mania de falar que nós já estamos libertos, quando na verdade nós precisamos viver a verdadeira libertação. Porque só Deus sabe as conversinhas que tem no corredor da igreja. Só Deus sabe os comentários que a gente faz. Só Deus sabe os comentários contrários que nós fazemos um dos outros. Só Deus sabe as coisas que nós não temos coragem de falar. Olho no olho, mas temos a coragem de falar quando a pessoa não está perto. Deus sabe. Deus sabe por que você saiu de tal ministério. Porque a gente tem um hábito de falar assim, chegou meu tempo encerrou. E o Espírito Santo está assim, hã? Não foi eu que te disse isso. Eu não te falei nada sobre o tempo. Porque sobre o tempo, Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para todas as coisas. Porque se moveu por conta de confusão, se moveu por conta de ter ficado magoado, o movimento não foi de Deus, foi das suas emoções. E ponto final. Porque todas as vezes que Deus movimentava alguém, havia uma crise na pessoa, porque estava tão bom onde ela estava, que Deus empurrou ela para outro lugar. Mas tem gente que é assim, tá ruim aqui, acabou meu tempo. Aí vai para outro lugar, tá ruim aqui, acabou meu tempo também aqui. Tá ruim aqui, acabou meu tempo aqui. Quem te falou isso? Que evangelho é esse? Que direção é essa? São vozes da sua cabeça. Aleluia. Então nós precisamos de fato viver a unidade. Precisamos de fato confessar os nossos pecados, confessar os comentários que nós fizemos de outras pessoas. Recentemente lançaram uma música chamada A Jesus. Vocês falam assim, Jesus. Impressionante que a gente não deve nem ouvir muito essa música, né? Jesus, quebra meu orgulho de olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. Eu imploro o teu perdão. E amar no chão, da comunhão, o bebê do vinho vasilhar o pão. Agora, preste atenção agora, só assim. Tem uma outra música chamada assim, ó. Velocidade, fogo. A gente canta mais forte, né? Será dessa nova... Eita, Jesus, eu quero entrar nessa velocidade, nessa constância. Ô, Espírito. Quando era do perdão, tá assim. Partilhar o pão. Tira a dureza do meu coração. Me arrependo, Senhor. Mas quando algo novo começou, uma nova estação chegou, ó, o pessoal do tempo de Deus acabou. Ouça o barulho.
Aleluia. Para você ver que a gente precisa quebrar muitas coisas no nosso coração. Teve gente que fala assim, nem sei que música é essa. O algoritmo não está nem entregando. Até o algoritmo está com dificuldade de entregar esse louvor para no seu timeline. Nem o algoritmo quer entregar essa canção que fala de perdão. Então nós precisamos viver a unidade. Bota de novo, novamente aqui para mim, o verso 1, por favor. Salmo 133, verso 1. Glória a Deus. Vamos lá. Só o primeiro verso, vamos ficar aqui no primeiro verso também. Não vai ser uma série no nome de Jesus, tá? Mas vamos lá. Todo mundo junto. 1, 2, 3. Você consegue notar ali no texto que o que torna bom e agradável tem uma condição. Para ser bom e agradável, precisa o quê? Quando os irmãos convivem em... Você entendeu errado o texto suportando uns aos outros. Tem gente que está assim, eu tenho que ficar nessa igreja mesmo. Mas se dependesse de mim, esse fulano ia embora. Faz até oração assim, Senhor, leva, Pai, leva. Leva ele, Pai, leva. Porque o suportar é de dar suporte, é de auxiliar, é de ajudar, é de ser uma bênção. Não o sentimento, sou obrigada a fazer. Você não é obrigada a nada, porque tudo para Deus a gente se faz com coração. Porque o Senhor sonda e conhece as motivações do seu coração. Deus sabe se esse sorrisinho é verdadeiro ou falso. Por isso que o arrependimento, ele é o remédio que todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Você, por exemplo, que já deveria ter saído de um departamento para o outro, não saiu por quê? A idade já chegou. Eu vou falar. A tua cara, já está dizendo que você é 27 mais. Mas não sai ainda porque eu não gosto de fulano, não gosto de Beltrano, não gosto de ciclano. Melhor ainda a oportunidade de milagres acontecerem. Porque você vai se arrepender e vai passar a conviver em unidade, em nome de Jesus. Porque quando nós olhamos para esse contexto desse texto aqui, esse texto ele está dentro de alguns cânticos, em que o povo cantava, quando eles se reuniam, as 12 tribos se reuniam para poder cantar. E esse salmo era como se fosse um louvor. Se reuniam 12 tribos. Vocês acham que todos eram iguais? Vocês acham que todo mundo gostava de todo mundo? Mas o que Deus está dizendo, com bom e com agradável é que os irmãos convivam em união. Porque a unidade, ela traz um poder. Existe poder na unidade. Existe poder quando nós estamos caminhando numa mesma direção. Existe poder quando nós estamos com a mesma visão. Existe poder quando nós estamos caminhando na mesma velocidade. Existe poder quando nós ajudamos uns aos outros. Existe poder quando eu tenho consciência que não se trata de eu crescer, se trata de nós crescermos juntos. Existe poder na unidade quando nós percebemos que se tem alguém ficando para trás, a gente vai parar, vai trazer essa pessoa, vai cuidar dela, vai fazer com que ela caminhe também na mesma direção. Então a gente precisa parar com esse teatrinho que a gente fica fazendo, fingindo que está tudo bem, quando na verdade não tem nada bem.
Porque se é nesse lugar que o Senhor ministra a bênção, nós já deveríamos estar muito distantes, vivendo grandiosas bênçãos. Mas por que não estamos vivendo? Porque existem abismos que nós criamos por causa do rancor, por causa da mágoa, por causa de gostos diferentes. Mas hoje nós iremos tapar todas as brechas, todos os abismos que foram criados, tudo aquilo, todos os desertos que nós criamos, nós iremos acabar com tudo isso. Então, enquanto eu estou falando aqui, eu vou pedir já ao Espírito Santo que comece a ministrar no seu coração de todos os abismos que você criou. E deixa eu só te contar uma coisa: igreja não tem defeito. A igreja de Cristo é perfeita. De onde a gente traz os defeitos? Da nossa casa. Porque na nossa casa a gente faz do jeito que a gente quer. A gente acha que a igreja eu posso fazer do jeito que eu quero, mas aqui não é nossa casa. É a casa de... Então, da onde nós trazemos as mágoas, as angústias, as problemáticas da vida? Da nossa casa. Porque na nossa casa dá tudo da gente, é tudo de mão beijada. Na igreja não é assim, desse jeito. Na igreja a gente serve. Amém? Olha para esse irmão aí que está do seu lado, vê se ele tem cara de quem serve. Olha. Mas não é na igreja não, é em casa. Porque na igreja é fácil pegar o crachá e servir. Eu quero ver pegar esse crachá em casa. Pesou o clima na congregação agora. Porque não tem como, irmão, você querer conviver bem nesse lugar se você não está convivendo bem na sua casa. Irmão, recebeu aí. Quem foi que recebeu aí? Eita, aqui. Sangue de Jesus tem poder, gente. Foi quem que recebeu aí? Foi você, varão? Deus falou forte no seu coração agora, né? Ah, sempre, né? Glória a Deus. Amém. Obrigado aí pela sua glória a Deus. Não tem como a gente querer viver bem aqui. Porque igreja não é lugar para a gente corrigir as problemáticas que a gente tem em casa. Eu preciso corrigir lá. Então, se na sua casa você não tem senso de unidade, você vê alguém trabalhando muito e você não faz nada, porque você tem essas justificativas para não fazer, você vai trazer essa mesma característica para cá. Aí sabe o que acontece? As pessoas vão querendo cargos para servir menos. Quando, na verdade, quanto maior o carro, maior o compromisso de servir. Aí que tem que chegar primeiro, aí que tem que sair por último, aí que tem que ficar com as piores partes, aí que tem que fazer mais, aí que tem mais responsabilidade. Então, se você já deveria ter esse senso de responsabilidade na sua casa, a começar você jovem, você adolescente, pelo seu quarto. Comece a arrumar o seu quarto, comece a arrumar a sua casa, que Deus vai começar a fazer grandes coisas na sua vida. Não queira ter uma casa bagunçada e achar que Deus vai corrigir essa bagunça com poder, com não, é com atitude, é arrumando, é fazendo o que precisa ser feito. Olha, a gente estava imerso, como a gente apanhou. Você está vendo aqui o resultado disso? Rapaz, eu passei o dia inteiro fazendo planilha. Os irmãos aí sabem. Forte, tá? Passei o dia inteiro. Palavra de motivação da minha esposa. Resolve o problema enfrentando ele. Glória a Deus. Vamos enfrentar o problema então. E a gente acha, irmãos, que vida com Cristo, vida com Deus, é uma vida de conto de fadas. Onde tudo é maravilhoso, onde tudo é muito bem, a gente aprende a cantar umas musiquinhas, vem pra cá, levanta a mão, adora a Deus, recebe uma palavra e vai embora pra casa. Aqui não é restaurante, não é nada disso, que a gente come o que a gente quer,
vai nos nossos gostos, depois vai embora para casa, paga a conta e vai embora para casa. Não, irmão, isso aqui é o corpo de Cristo, é um ambiente vivo, é um ambiente onde a gente coloca em prática aquilo que a gente está vivendo na nossa casa. Não adianta você querer orar muito aqui se na sua casa você não ora. Comece a orar muito lá para você ver resultados aqui. Comece a servir muito lá para você colher os frutos aqui. A sua casa, a sua família é o terreno de plantio, é o terreno onde você lança as sementes e a colheita vai ser no meio do povo. Então não queira colher aonde você não está plantando. O que adianta você passar o seu tempo, ficar longe de casa, se entulhando de um monte de coisa e não estar cuidando dos seus? O texto é claro, como é bom e agradável que os irmãos convivam em união. Olha para trás, não para o lado, que para o lado você já convive com essa pessoa. Quero que você olhe para trás. E se a pessoa estiver olhando para trás, você vai esperar olhar para frente. Vai, olha para trás. O que vistes? Te agradastes? Um amém bem tímido, né? É diferente de você? A irmã, sim, bastante. Glória a Deus porque é diferente. Porque a multiforme graça de Deus se manifesta nessas diferenças que nós temos. O único que a gente deve imitar aqui é a Cristo. Ele é o nosso padrão. Então, quando o texto está dizendo que é bom, está se referindo ao caráter de Deus. Como é bom. Porque quando nós estamos convivendo em união, nós vamos experimentar de quem Deus é. E Deus é bom. Quando nós vivemos em unidade, nós vamos experimentar da bondade de Deus. E Deus é bom e o seu amor dura para todo sempre. E se tem uma coisa é que Deus não muda. Deus não tem sombra e nem variação. Ele permanece o mesmo. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Coríntios, aquela igreja estava com um terrível problema. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3. Havia uma infantilidade no meio daquele povo. E essa infantilidade estava sendo traduzida em divisões. E o que é uma divisão? São pensamentos divididos, são comportamentos divididos, são opiniões divididas. Aquele povo estava em infantilidade. E essa infantilidade dá o quê? Quando eu vejo um Noah brincando com o John, por exemplo, eles ficam disputando para ver qual brinquedo é melhor. Isso é uma divisão, mas eles são criança. Eles podem fazer, estão na estação dele. Mas tem muita gente que já saiu da idade de criança, mas ainda continua com comportamento dividido, se achando melhor do que o outro, se achando que o comportamento dele é melhor do que o outro. Mas nós iremos quebrar esse espírito de divisão, esse espírito de competição, de pessoas que querem fazer coisas somente para mostrar o quão bom elas são, somente fazer para mostrar que fez melhor do que o outro. Mas no nome de Jesus, esse espírito que se levantou no nosso meio hoje vai cair toda a divisão, vai cair todo o abismo, e nós iremos experimentar o quão bom e agradável é servir ao Senhor em unidade. E a partir de hoje você vai fazer um compromisso. Você não vai aceitar mais que ninguém fale mal dos outros com você. Você pode ser quem for, pode ser seu marido, pode ser sua esposa, pode ser quem for. Você vai quebrar essa mania que muitas das vezes nós alimentamos dentro da igreja. Vem alguém fazer um comentário e a gente fica lá escutando. Ainda fica assim, é mesmo, né? Fulano, só o sangue de Jesus. Beltrano, meu Deus do céu, olha como é que ele faz. Irmão, nós vamos quebrar isso, porque a gente está normalizando práticas satânicas. E por mais que você ache assim, pastor, você está exagerando. Não sou eu quem estou exagerando. Mas nós estamos lendo o texto bíblico. Então, a partir de hoje, você não vai aceitar
Nem que se for essa pessoa que está do seu lado, você não vai aceitar nenhum tipo de comentário que fale mal do corpo de Cristo. E se for alguma questão que precisa ser resolvida, como é que você vai fazer? Tá bom, não tem essa pessoa que você está falando? Vamos chamar ela aqui para a cena. A gente chama ela para a cena e você fala o que você quer. A gente chama mais uma testemunha, como o Paulo nos instruiu a fazer, e vamos resolver esse problema. Aleluia. Verso 2, por favor. Vocês estão comigo, gente? Glória a Deus. Tá tudo bem com esse irmão que está do seu lado? O verso 2 começa dizendo assim, vamos todo mundo junto? 1, 2, 3. Glória a Deus. Agora esse texto ele vai pegar 2 símbolos ou 2 figuras para poder falar e dar profundidade ao que é viver em unidade e qual é o poder que é gerado através da unidade. E o primeiro símbolo que ele pega é o óleo. E quando nós olhamos para a palavra de Deus para saber qual é o significado deste óleo, o que a Bíblia diz sobre esse óleo, e nós vamos aprender que o óleo ele santifica o corpo. E não é qualquer óleo, não é qualquer coisa, não é qualquer perfume, mas este óleo está falando da composição de que quando o Senhor instruiu a Moisés para poder fazer o óleo que serviria para ungir aqueles que o Senhor iria chamar para poder falar no seu nome, ele deu uma composição, seria um perfume exclusivo para aquilo. Ninguém poderia pegar aquela receita e fazer por si só, mas somente aqueles dos quais o Senhor deu a palavra, ele poderia fazer. Então este óleo é o óleo da unção. Diga assim comigo, óleo da unção. E a Bíblia por muitas vezes vai dizer que o óleo da unção ele quebra todo jugo. Aleluia. Ele despedaça grilhões. Esse óleo da unção, ele também foi dado para que nós possamos executar o nosso chamado. Todos aqueles que são chamados pelo Senhor para cumprir aquilo que o Senhor determinou, eles são ungidos. E ungidos porque o óleo é uma capacitação. Então o texto está dizendo o quê? Que a unidade é como um óleo que nos capacita, que nos fortalece, que nos santifica. É como um óleo que é um perfume exclusivo de Deus, que é um perfume caro de Deus, que é um perfume que só Ele que tem a composição, só Ele pode dar, e é um perfume que cai sobre a cabeça. E a gente encontra Arão nesse texto. Arão, o primeiro sumo sacerdote que a Bíblia vai falar, ele prestava serviços dentro do templo, dentro do tabernáculo. E será por que o Senhor utiliza essa figura de Arão? Porque ele está apontando para um outro sumo sacerdote que iria vir. Não se trata de Arão, se trata de Cristo Jesus, porque Cristo Jesus foi ungido com óleo e com poder, e Ele está dizendo que o corpo dele agora é a igreja. Então você já pode imaginar, este óleo caiu sobre a cabeça de Cristo, mas não ficou só na cabeça de Cristo, o óleo caiu sobre o rosto, o óleo caiu sobre todo o corpo, até os pés. Existe uma capacitação dada ao corpo da igreja quando nós entendemos que a nossa unidade libera um poder espiritual sobre nossas vidas. É como um óleo precioso.
É como um óleo precioso que cai sobre a cabeça. E nós não podemos aceitar de maneira nenhuma que essa unção, irmãos, fique inoperante por conta das nossas manias, por conta do nosso comportamento, por conta da maneira em que nós estamos vivendo. Mas nós hoje, a partir de agora, nesse domingo pela manhã, início de tarde, nós iremos viver a unidade que vem do alto. Nós iremos viver a realidade. Hoje tem óleo caindo sobre nós. Hoje tem óleo caindo sobre o corpo, que é a igreja de Cristo. É como um óleo precioso. E talvez você está se lembrando de algumas coisas na sua vida. Por quanto tempo você aceitou divisões dentro da sua casa? Por quanto tempo você ainda vai continuar aturando divisões no meio dos seus parentes? Por quanto tempo você vai continuar aceitando divisões no meio do seu ministério? Por quanto tempo você vai continuar aceitando que essas divisões interrompam o fluir do poder de Deus? Às vezes, irmãos, nós convivemos como se fôssemos estranhos. Às vezes nós vivemos um com os outros como nós se fôssemos estrangeiros. Pessoas dentro das suas próprias casas vivendo como se fossem estrangeiros. Filhos que vivem trancados dentro do quarto. Pais enfurnados em celular. O lugar do crescimento, que é a mesa, não é habitado mais. E vão vivendo, e o tempo vai passando e nem se percebe que as crianças estão crescendo. Que a vitalidade está indo embora. Que o tempo de viver a vontade de Deus é hoje, não vai ser amanhã. E a gente vai vivendo, aceitando coisas estranhas, coisas que não são pertencentes ao corpo de Cristo, coisas que não são da realidade da igreja do Senhor. Nós vamos aceitando e normalizando, achando que tudo aquilo é normal. Enquanto isso, Satanás silenciosamente, ele vai se aproveitando desses lugares, desses abismos que a gente vai abrindo, e ele vai colocando a verdade dele, ele vai colocando as falácias dele, e nós vamos aceitando como se aquilo fosse normal. Não é normal você não conseguir conversar com seu esposo. Não é normal você não conseguir conversar com a sua esposa. Não é normal você não conseguir conversar determinados assuntos com seus filhos. Ei, filho, não é normal você se sentir impedido de falar com seu pai. Tem uma trava na sua garganta, na sua voz, que te impede de contar aquilo que você está vivendo. Isso não é normal. Foi uma quebra da unidade. Não é normal você ter pecados escondidos e não conseguir falar com o seu pastor. Isso não é normal. Não é normal você viver como se você não pecasse. Não é normal, nós estamos normalizando sem perceber, e não percebemos porque nós vivemos fagulhas da presença do Espírito Santo. Você acha que o que nós já vivemos é o limite daquilo que o Espírito Santo tem? Não é, irmãos, a gente ainda nem viveu uma gota, porque a palavra do Senhor diz, irmão, que nos últimos dias haveria um derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. E se nós não estamos vivendo, porque a gente considerou o culto, a gente está prestando culto, só presta o culto dependendo de quem prega, dependendo de quem canta. Você não depende dessas coisas, você não depende de quem vai ministrar a palavra, você não depende de quem vai ministrar o louvor, você depende do óleo que caiu sobre a cabeça de Cristo e que está disponível para todos nós.
normalize. O que é mais comum a gente se ouvir quando fala sobre família, quando fala sobre casamentos, qual é o grande problema? Comunicação. Quebra de unidade. E porque a gente sentiu alguma coisa, porque a gente bebeu um pouquinho da água, já acha que está tudo certo, que está tudo bem. Mas não é essa a realidade do Espírito. A palavra do Senhor diz que o coração dos pais se voltará aos filhos, dos filhos aos pais. Nós iremos viver essa realidade aqui no nosso meio. Nós não iremos aceitar nenhum rompimento, nenhuma barreira. Você que já está aqui sabe que você está com um abismo com relação ao outro. Eu peço ao Espírito Santo que nessa hora comece a ministrar no seu coração, comece a mover o seu coração, comece a quebrantar o seu coração, comece a te impulsionar a você desfazer todo o abismo nos relacionamentos que nós fizemos uns com os outros. Porque há uma abundância de óleo, irmãos. Porque se você perceber, o texto diz que cai sobre a cabeça, mas não fica só na cabeça. A unção que está sobre a vida do nosso pastor não vai ficar só nele. Quando nós entendermos, irmãos, quando nós entendermos que nós precisamos andar em unidade, que esse probleminha que você está enxergando é pequeno demais diante da glória de Deus, diante daquilo que o Senhor tem. Oh, irmão, talvez você está buscando uma justiça própria, mas você precisa se lembrar que foi o inocente que foi para a cruz do Calvário, foi aquele que não tinha culpa, que se entregou para o sacrifício. Enquanto você tenta buscar a sua justiça própria, Satanás se aproveita disso. Mas quando você entende que é o inocente que vai para a cruz, que é o inocente que se arrepende primeiro, que é o inocente que vai para o sacrifício, você verá a glória. Pega suas mãos assim. Pai, derrama do óleo sobre nós. Derrama do óleo, ó Pai, sobre esse pai. Derrama do óleo sobre essa mãe. Derrama do óleo sobre esse filho. Derrama do óleo sobre a sua igreja. Derrama do óleo para que todo o abismo que foi criado nos relacionamentos, todo o abismo que foi criado por práticas erradas e de pecado, Pai, no nome de Jesus Cristo, nós renunciamos isso e recebemos do óleo. Óleo, trazendo de novo a alegria para dentro da sua casa. Óleo novamente trazendo alegria para dentro da sua casa. Óleo novamente trazendo paz para dentro do seu lar. Óleo novamente trazendo a alegria de viver. Você está acordando com peso todos os dias, contando os dias para que esse dia acabe. Óleo sobre a sua vida para romper com esses abismos. Coloque a mão sobre a sua cabeça no nome de Jesus. Entenda que nós estamos fazendo é algo espiritual, amém? Pai, nós rompemos com todo pensamento contrário. Nós rompemos com toda mente dividida. Nós rompemos com toda confusão na mente. Nós rompemos, Senhor Jesus, com toda a palavra que entrou na nossa mente, de pessoas que falaram da gente, e nós passamos a ficar ofendidos com isso. Pai, no nome de Jesus, nós rompemos com essa ofensa, nós rompemos com esse pensamento, nós rompemos com essa atitude, porque cremos, ó Pai, que o Teu óleo é suficiente para quebrar todo o jugo, e nós desfazemos toda a distância que nós criamos, e agora nos aproximamos novamente, porque nós não viremos distanciados um dos outros,
futuros, mas iremos conviver debaixo da graça, debaixo do poder e debaixo da unção. Irabaixo conderebase cararabalabachete. Carabaço conderebalabaixo candarabalabacete. Você pode começar a falar em outras línguas. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu interior. Deixa o Espírito Santo organizar o seu interior. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu interior. Deixa o Espírito Santo começar a falar verdades para você. Deixa o Espírito Santo te mostrar a sua casa. Deixa o Espírito Santo te mostrar a sua família. Deixa o Espírito Santo mostrar para você os seus filhos. Deixa o Espírito Santo mostrar para você o futuro. Deixa o Espírito Santo trazer a realidade, que a unidade, a sua unidade com a sua casa irá trazer a glória de Deus. Arabaxo condere balabacete. Arabanaxo condere balabacete. Arabanabaxo. Erebaxe caralabalabacete. Anabaxo condere balabacete. O Espírito me mostra alguns pensamentos de desistência. O diabo está dizendo para algumas pessoas que ela não é capaz de vencer os desafios que estão diante dela. E um pensamento de desistência começou a tentar governar a mente. Agora, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o óleo que foi derramado sobre a cabeça e caiu sobre a barba e escorreu sobre o rosto é suficiente. É suficiente. Abra os olhos do Espírito Santo. Abra os olhos espirituais da sua igreja, Pai. Abra os olhos espirituais dos profetas desse lugar. Abra os olhos espirituais dos profetas nesse lugar. Abre os lábios dos profetas nesse lugar. Abre os lábios dos profetas nesse lugar. Abre os lábios dos profetas nesse lugar. Abre os olhos espirituais nesse lugar. Enquanto você ora, o Espírito Santo me mostra esse lugar e essa igreja se ajuntando novamente. As lacunas que foram abertas, elas estão sendo preenchidas novamente. Não desista, não desista, não desista. Seja insistente. Orabase carabachete. Rebarabaxo condere balabacete. Oh! O Espírito Santo está trazendo entendimento. O Espírito Santo está trazendo entendimento a pais, a mães, a filhos. O Espírito Santo está trazendo entendimento. Você não vai perder ninguém dentro da sua casa.
Você não vai perder ninguém dentro da sua casa. Você não vai perder a opinião dos seus filhos dentro da sua casa. Você não vai perder a fala dos seus filhos dentro da sua casa. Você não vai perder. Que história é essa? Dentro da sua casa e dentro da igreja, Satanás, você não vai colocar mais as mãos aqui. Entenda, irmão, nós estamos em um ambiente de guerra. E em guerra, irmãos, a gente fica pronto. É guerra, e o Senhor está convocando os seus soldados. Você não vai viver aquém das promessas de Deus. O diabo tem trazido oportunidades, e ele sabe que se você entrar nessa oportunidade, você vai romper com os planos e propósitos de Deus. Mas nessa manhã, o Senhor está trazendo novamente a você: eu não te fiz para andar em ansiedade. O que eu tenho é melhor. O que eu tenho é maior. Rompa, 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 rompa com os pensamentos. Eia! Você vai andar em paz. Você vai andar em paz. Você vai andar em paz. Eu sinto no meu espírito, irmão, da gente fazer algo aqui. Com coragem, traga sua família para o altar aqui na frente. Venha com a sua família aqui na frente. Se faltar espaço, pode subir aqui em cima. Pede a diaconia para me ajudar. Se preciso for, pode colocar aqui em cima. Mas venha com a sua casa aqui. Chacarabaceira balabacheta. Vamos, gente, deixa o povo subir aqui em cima. Vamos? Se tem uma coisa que o diabo tem tentado fazer em casas aqui, em famílias, é tentar colocar falência. Mas o óleo está aqui nesse lugar. Isso. Chacarabaceira balabacheta.
É nesse lugar que os sonhos estão sendo devolvidos. É nesse lugar que os sonhos estão sendo devolvidos. É nesse lugar aonde as divisões caem por terra agora. As divisões caem por terra agora. Os distanciamentos emocionais caem agora. Carabaceira balabacheta. Candere baixo condere bacera balabacheta. Chacarabassore balabacheta. Algumas pessoas estavam até com dúvidas se iriam ter mais filhos por conta da dificuldade que o mundo está apresentando, porque o mundo está passando um diagnóstico financeiro, diagnóstico cultural, e isso tem colocado medo em algumas famílias aqui, em serem abundantes no Senhor, mas hoje é quebrado. Baceira balabacheta. Ei, aço condere bace. Rabasacara balabacheta. Norebaço condere bacheta. Xerabace. Comece a apresentar a sua casa e a sua família a Jesus. Comece a apresentar a sua casa e a sua família a Jesus. Comece a apresentar a sua casa e a sua família a Jesus. Comece a apresentar a sua casa e a sua família a Jesus. Comece a consagrar a sua casa e a sua família a Jesus. Comece a tirar dos seus lábios o que você quer ver na sua casa, ou a realidade que você quer ver. O Senhor está tirando toda palavra amaldiçoada da sua boca, toda palavra contrária da sua boca, e comece a declarar agora a realidade que você quer ver. Família bendita, família restaurada, família no altar do Senhor. Os nossos filhos serão profetas, os nossos filhos serão pregadores da palavra de Deus. Os nossos filhos serão cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Eles não serão entregues a mamão, 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 eles não serão entregues à prostituição, eles não serão entregues às drogas, eles não serão entregues a maldições hereditárias, mas eles são cheios. Xarabassa carabachete. Neba socondere balabachete. Ah, chacarabassa tarabalabachete. Ronde saia baixo condere bacete. Famílias aqui que não têm o hábito de orar pelos seus filhos. O Senhor está rompendo com toda a timidez que há em você. A palavra do Senhor diz que os pais têm sobre os filhos a palavra da vida e a palavra de maldição, mas dos seus lábios não vai sair mais palavras de maldição. O Senhor está rompendo agora com toda a timidez de orar pelos seus filhos. A partir de hoje, você se torna uma voz profética na sua casa. Uma voz profética na sua casa. Dos seus lábios vai sair palavras de bênção para os seus filhos. O Espírito Santo te toma agora com autoridade. E comece a fazer isso agora. Ore como você nunca orou antes pelos seus filhos agora. Comece a liberar palavras proféticas sobre eles agora. Ore como nunca antes. Ore como nunca antes. Ore como nunca antes.
Ei, açoconderebachete. Labaçoconderebalabachete. Ei, chorabaceira balabachete. O verso 3 do Salmo 133 vai dizer que a unidade é como o orvalho que cai sobre o monte Hermon e que chega até Sião. Esse orvalho, ele traz uma água, e esta água, esse regar do orvalho, simboliza fertilidade. Geograficamente, o Monte Hermon, ele é um dos maiores montes de Israel, e Sião fica a quilômetros de distância, porque uma vez que a unção ela é liberada, uma vez que o orvalho cai sobre o monte, não importa qual a distância que esteja, vai alcançar os de perto e os de longe. E se por acaso você, casal que está aqui, e que tem notado uma demora para engravidar, coloque a mão sobre o ventre da sua esposa aí onde você estiver. Pai, nós oramos agora no nome de Jesus por ventres férteis. Por ventres férteis. Por ventres férteis. Nós oramos agora para toda patologia no útero. Agora no nome de Jesus. Assim como Ana, que estava no seu templo, clamando por essa realidade, nós oramos agora no nome de Jesus. Nós iremos ouvir milagres sobre este dia. Nós iremos ouvir testemunhos sobre este dia, sobre este dia, sobre este dia. Nós iremos ouvir testemunhos sobre este dia, porque este é o dia que o Senhor já fez. Eu gostaria de fazer mais uma oração e depois nós iremos cantar uma canção juntos. Eu quero orar por você, marido e esposa, para que todas as diferenças sejam lançadas por terra hoje. Todas as diferenças. Curva a sua cabeça. Pai, nós oramos aqui. O diabo tem tentado colocar pensamentos de probabilidades de separação e divórcio. Mas nós oramos agora contra esse pensamento maligno agora. A tua palavra diz que o que Deus uniu não separa o homem. Que a aliança que foi feita no altar, ela é uma aliança inquebrável. Por isso nós oramos agora, Pai, para que no nome de Jesus, toda palavra contrária que foi liberada contra este casamento, seja da onde for, não importa se foi, ó Pai, veio de terreiros de macumba, nós declaramos agora toda feitiçaria quebrada agora, todo pensamento quebrado agora, toda inimizade quebrada agora, toda frieza quebrada agora no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós oramos, ó Pai, e declaramos sobre essa casa a unção que vem do alto, o poder que vem do alto, a unção do Teu Espírito, a unção do Teu Espírito
declarando sobre casamentos aqui, sobre realidades aqui, ó Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré.